A ideia de que comer muita carne, sobretudo carne vermelha, como por exemplo uma picanha bem gorda, nos causa doença no coração, doença cardíaca, é uma ideia bastante comum no nosso mundo moderno. Porém, de onde foi que surgiu essa ideia? E será que ela realmente faz sentido? E são exatamente esses pontos que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então, se você se interessou, relaxe, respire fundo, abra a sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre as carnes. E aí, será se comer muita carne pode nos causar doença no coração? Mas antes que você esqueça, já vai deixando o seu like nesse vídeo, que já me motiva cada vez mais a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E só um detalhe é que nesse vídeo eu vou citar dados específicos dos Estados Unidos, porque foi lá que tudo começou e depois se espalhou para os 4 cantos do mundo. E essa ideia de que a carne vermelha é a grande vilã da dieta já tomou conta do discurso nos Estados Unidos já faz décadas. E tanto nos Estados Unidos como em grande parte do mundo, as pessoas foram levadas a crer que comendo menos carne, esse tipo de alimento que nós sempre estivemos consumindo durante toda a evolução humana, nós iríamos ficar mais saudáveis, o que não faz nenhum sentido evolutivo. A nossa dieta mudou de uma forma radical nos últimos 50 anos. E isso teve um efeito imenso e muitas vezes prejudicial na nossa saúde. E muitos profissionais nos aconselham a comer mais frutas e vegetais justamente para ter um consumo maior de vitaminas e minerais. Mas o que eles não nos dizem é que essas vitaminas e minerais podem ser encontradas em maior quantidade e maior biodisponibilidade em alimentos de origem animal, principalmente carnes. E os Estados Unidos, há 50 anos atrás, estavam querendo mudar a sua dieta porque eles tinham uma dieta naquela época rica em carnes, em gordura saturada e em colesterol, substâncias que eram ligadas a doenças cardíacas. E a solução que eles encontraram para isso foi mudar totalmente a sua alimentação e basear a dieta principalmente em alimentos vegetais. E a maior parte dos profissionais da nutrição não consultam textos históricos, pois eles acreditam que esses textos históricos fazem parte de um outro segmento acadêmico e têm pouco ou nada a oferecer no estudo sobre alimentação e saúde. Porém, esses textos históricos têm muito a nos ensinar sobre o que os seres humanos comiam ao longo de milhares de anos, antes mesmo de doença cardíaca, diabetes e obesidade ser algo normal. E é claro que nós nunca nos lembramos disso, mas essas doenças, obesidade, diabetes, doença cardíaca, dentre outras, não eram tão normais antigamente como são hoje. E quando nós vamos avaliar os dados históricos, nós podemos ver que os nossos ancestrais comiam muito mais carne e muito menos hortaliças e verduras do que nós comemos hoje e tinham bem menos problemas. Comiam o coração, os rins, o bucho, os miolos, o fígado dos porcos, a cabeça e os pés de cordeiros e porcos e a língua das vacas. E não somente a carne, mas a gordura contida nessas carnes de todas as formas era consumida em grande quantidade. Os norte-americanos antigamente comiam pelo menos 6 vezes mais manteiga e 5 vezes mais banha de porco e tinham bem menos doenças.
Mas antes de mais nada, só te lembrando que você também pode estar me seguindo nas minhas redes sociais. Em cada rede social eu te dou dicas diferentes de como emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida e assim alcançar a sua melhor versão. E hoje em dia, mais da metade da carne consumida pelos norte-americanos são de aves, frango e peru, o que antigamente era considerada uma carne a ser utilizada em ocasiões especiais. Dessa forma, veja que o consumo de carne pelos norte-americanos foi diminuindo ao longo do tempo, enquanto as doenças cardíacas e outras doenças metabólicas foram aumentando com o passar do tempo. Então nós podemos especular aqui que a carne não era o causador dessas doenças, já que a carne diminuiu e as doenças continuaram aumentando. Nesse gráfico, nós podemos ver como o consumo de carne vermelha veio diminuindo ao longo do tempo e o consumo de aves foi aumentando até o ano de 2000. Nesse segundo gráfico, nós podemos ver que o consumo total de carne aumentou, mas o que aumentou mais foi o consumo de aves, enquanto o consumo de carne vermelha diminuiu com o tempo, até o ano de 2010. E na realidade, antigamente, nós consumíamos bem menos hortaliças e verduras, justamente porque elas só cresciam em certas épocas do ano e também dava muito trabalho para cultivá-las. Então se acreditava que o esforço não valia a pena. Essas hortaliças e verduras pareciam fornecer tão poucos nutrientes em comparação ao trabalho que dava cultivá-los, que os agricultores preferiam colocar sua energia em um tipo de alimento que desse mais saciedade. E até mesmo as frutas eram consumidas em baixa quantidade, justamente porque elas também só cresciam em certas épocas do ano e também não existia essa variedade gigantesca de fruta que nós temos hoje no nosso mundo moderno, por causa dessas redes de supermercados, que nós podemos ter a fruta que nós quisermos o ano todo. Então perceba que antes de navios e caminhões refrigerados começarem a transportar frutas pelo mundo todo, nós só consumíamos frutas em menos da metade do nosso ano, e em algumas regiões nem se consumiam frutas direito. Então, a nossa alimentação durante a história era completamente diferente do que é proposto para uma dieta saudável hoje em dia. E mesmo assim, durante todo esse tempo, as doenças no coração eram extremamente raras e começaram a se tornar mais comuns a partir de 1920. Na virada do século XX, haviam 10 milhões de norte-americanos em idade adequada para sofrerem um ataque cardíaco, mas parecia que naquela época esse problema não era comum. Por isso, parece justo afirmar que no século XVIII e XIX, o auge do consumo de carne e de manteiga, as doenças cardíacas não eram tão comuns como passaram a ser após 1930. E como eu citei mais cedo, entre 1910 e 1960 houve uma queda no consumo de carne pelos norte-americanos. E nesse mesmo período houve um aumento súbito no número de ataques cardíacos, de infarto. E nesse mesmo período o consumo de gordura pelos norte-americanos também aumentou. Só que esse aumento de 12% no consumo de gordura não foi de gordura animal, e sim de gordura vegetal, óleos vegetais e margarinas, que haviam sido inventadas há pouco tempo. Então, avaliando a carne em um contexto científico e histórico, essa ideia de que ela pode nos causar algum mal ou até mesmo doença cardíaca não faz nenhum sentido. E algumas pessoas até afirmam que nós temos que voltar para uma dieta mais antiga, mais saudável, entre aspas, com menos carnes. Mas quando nós vamos avaliar o contexto histórico, essa época com menos carnes parece que nunca existiu. E de um modo geral, consumir carnes e principalmente órgãos como coração, pulmão, fígado, vai ser muito benéfico para a sua saúde, pois nessas carnes existem muitas vitaminas e minerais essenciais para a nossa sobrevivência.
E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Denis. Ele já conseguiu perder praticamente 12 quilos, mesmo passando pela época do Natal e Réveillon. Parabéns, Denis! E é isso que acontece quando você utiliza uma dieta inteligente, focada no seu emagrecimento e saúde. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você perceber que comer carne não vai te causar nenhum mal, muito pelo contrário, vai melhorar a sua saúde. E você também pode estar enviando esse vídeo para algum amigo seu que acha que comer muita carne faz mal. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!